Então vamos lá, gente. É, Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, de novo, né? Nós vamos falar um pouquinho então sobre esse conteúdo e depois no final, se alguém tiver alguma dúvida sobre o TCC, né? Sobre o tema, né? Aí a dupla que quiser, que tiver dúvida, fica aí pra gente conversar. Lembrando que nesse início, gente, é mais assim mesmo, né? Agora a gente precisa começar, como eu disse pra vocês, esse primeiro passo é se habituar com o tema, ler sobre o assunto, porque a partir de daqui 2 semanas, né? Semana que vem é aula de introdução, na outra semana já é. Semana que vem a gente já vai organizar, né? Agendar as duplas, porque a partir da outra, sem ser essa quinta que vem, na outra a gente já vai ter as reuniões. Então aí, né, quem tá agendado vem pra reunião, quem não tá agendado não vem. Então, é o momento, né, que é esse momento de ler sobre esse assunto, ler sobre o tema, para vocês terem capacidade de escrever, né, a introdução daqui a pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim. Ótimo. Então vamos começar, né, gente? Bom, algumas duplas vão fazer coleta de dados, algumas duplas vão fazer revisão sistemática. A princípio, primeira coisa que a gente tem que fazer, quem vai fazer coleta de dados? Quem vai fazer coleta de dados, nós vamos ter que submeter o projeto no comitê de ética. Então, vocês vão ver que daqui a pouco, quando a gente começar a escrever a introdução, eu vou pedir às pessoas que vão começar a coletar, né, que vão fazer coleta de dados, para já começar a adiantar também a metodologia. A parte de orçamento, de cronograma, esse trem eu faço, né, completo o projeto e submeto. Mas a gente vai precisar, então, escrever isso agora, no máximo agora abril, né? Final de março, geralmente as submissões dos projetos eu faço em abril, para a gente ter o aceite até final de maio, início de junho. Para quem já quiser, né, começar a coleta aí nas férias, já está disponível para isso. Bom, então o que acontece? Todas as vezes, antigamente, cada escola tinha seu sistema de submissão para o comitê de ética. Hoje nós temos a Plataforma Brasil, que é um sistema unificado para o Brasil inteiro. Então, quando eu entro na Plataforma Brasil, eu escolho em qual comitê de ética do Brasil inteiro eu quero que meu trabalho passe. Claro que eu vou submeter projetos que estão vinculados às instituições que eu trabalho. Então, por exemplo, os da FUNSESI, eu entro na Plataforma Brasil, coloco lá o projeto e eu peço que o Comitê de Ética do Centro Universitário FUNSESI seja, né, o que vai receber esse trabalho e avaliar. Então, esse trabalho chega lá para o Comitê de Ética da FUNSESI, que vai avaliar o nosso trabalho. O comitê de ética teve uma época que era bem difícil. Quando eu entrei para a FUNSESI, a gente nunca fazia coleta de dados, porque o comitê de ética demorava 6 meses para responder. Não era viável, né? Quando o comitê de ética ia aprovar o trabalho, quando a gente já estava precisando defender ele. Hoje em dia, não. Hoje o comitê de ética está super funcional, super rápido. Um mês e meio, no máximo, saem as aprovações. Então, hoje em dia, a gente tem deixado bem aberto, né? Quem quer fazer revisão, quem quer fazer coleta de dados. Então, né, depois ali, quem quiser, a gente conhece a cara da Plataforma Brasil, mas, né, é um site mesmo, aonde quem vai fazer esse login sou eu e quem vai submeter o projeto sou eu, né? Comitê de ética, gente, para que existe isso? Então, para que existe esse comitê de ética? Esse comitê de ética, ele é para garantir mesmo os direitos, né, éticos não só dos pesquisadores, mas como também de quem vai participar. Então, o comitê de ética, ele avalia o seu trabalho para ver se o seu trabalho não fere nenhuma ética, né? Nada, não vai ter nenhuma atuação ali, nenhuma é, medida ali, alguma coisa que possa prejudicar o indivíduo, né? Que possa não tratar aqui com dignidade o ser humano, enfim, com ética mesmo. Então, todas as vezes que a gente vai fazer coleta de dados, né, com indivíduos, ou mesmo se você pretende usar o banco de dados, por exemplo, de um hospital, alguma coisa assim, você sempre precisa passar o seu trabalho pelo comitê de ética. A não ser que seja uma pesquisa que a gente chama pesquisa do tipo censo. Quer saber a opinião das pessoas sobre a FUNSESI. Aí você vai ficar lá na porta da FUNSESI perguntando qual é a opinião das pessoas. Essas pesquisas do tipo censo, elas não precisam de comitê de ética, não. Mas todas as nossas que nós vamos fazer, né? Que são os temas de vocês, a gente vai precisar. Então, de acordo com o regimento do comitê de ética da FUNSESI nosso, né?
A FUNSES tem até 2 meses para dar a primeira resposta para o pesquisador, ou seja, eu submeto meu projeto, a FUNSES tem até 2 meses para me dar uma resposta, ou de aprovação, ou sugerindo revisões, correções, para, né, depois eles olharem de novo e aprovarem. Então, teoricamente, eu teria 2 meses, aí depois teria mais 2 meses, mas isso hoje em dia não acontece mais, né? Hoje em dia, com 20 dias, um mês no máximo, eles pedem as revisões, né? Geralmente pede uma revisãozinha ou outra. Quando a gente faz essas revisões, depois de uns 15, 20 dias no máximo, eles já dão a aprovação, ok? Que revisões, Kênia? É quase impossível. Eles sempre vão pedir uma coisinha a mais, uma correçãozinha, sabe? Eu já tive acho que 1 ou 2 trabalhos na FUNSES ali, submetidos direto, sem nenhuma sugestão. O papel deles, ler e sugerir alguma, ó, você não falou de onde que você vai recrutar os indivíduos, a gente já vai sabendo das correções, então a gente tenta abarcar tudo. Mas eles sempre acham uma perguntinha ou outra para fazer e isso é normal, geralmente já é esperado mesmo. Ah, Quênia, não vou fazer coleta de dados, vou fazer revisão. Quem vai fazer revisão vai entrar nas bases de dados para buscar os artigos que vão compor a sua revisão. Ah, não, Kenny, eu não vou fazer revisão, então eu não preciso nem ver essa parte aqui da aula, porque eu não vou fazer revisão, então eu não vou precisar entrar na base de dados. Como que você vai achar os artigos para você escrever a introdução, escrever metodologia, escrever. Não, peraí, deixa eu pedir meu marido rápido para trazer o carregador antes que o celular, que o computador descarregue. Mas eu gritar, a Lara acorda. Então eu vou mandar para ele por mensagem, que ele vê. Oh, Deus, e essa aula vai ficar gravada com eu falando isso. Amor, traz o carregador pra mim, pra eu ligar aqui, porque o computador tá apareceu mensagem e senão vai descarregar no meio da aula. Faz a gentileza. Obrigada. Então, gente, mesmo quem não vai fazer quem não vai fazer revisão sistemática, também precisa saber entrar numa base de dados e buscar artigo de interesse. Ah, Kênia, eu tô fazendo um trabalho sobre a prevalência de lesões. Como que você vai entrar, então? Como que você vai achar esses artigos? Não me fala que você está buscando só no Google acadêmico, não, pelo amor de Deus. Que um universitário do nono período não pode estar buscando treino em Google acadêmico, mas não. Google acadêmico, eu já falei isso para vocês. Google acadêmico, ele é uma plataforma acadêmica dentro do Google. Então, ele vai ter ali dentro só coisas acadêmicas, mas ele vai ter só artigo? Não. Vai ter dissertação de mestrado, tese de doutorado, vai ter trabalhos acadêmicos. Alguém, se você quiser fazer, por exemplo, um trabalho acadêmico, você pode colocar ele na internet e vai encontrar no Google Acadêmico. Isso não quer dizer que é um trabalho bom, é um trabalho que você fez da sua cabeça, lá na graduação. Então, pelo amor de Deus, Google Acadêmico é zero confiável, né? Quando vocês entrarem nas bases de dados, a gente precisa aprender a combinar as palavras, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho. O marido não viu a mensagem. Eu estou fazendo um trabalho sobre é, prevalência de
Voltei. 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 Voltei, não voltei? Sim. Ai, glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E por incrível que pareça, ele salva, tipo assim, continua gravando. Eu pensei assim, não, vou ter que. Não vai poder ter gravar essa aula. Claro que a aula vai ficar no meio, assim, uma tela preta, mas o computador ligou e voltou, continua, segue a gravação da tela. Então, vocês vão ver que no meio da imagem fica tudo preto, mas enfim. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela, gente? Sim. Ótimo. Sim. Sim. Então, pronto, vamos voltar. Então, por exemplo, eu tava falando, né? Nós vamos fazer uma pesquisa sobre lesão lá, né? De atletas de futebol. E aí, eu quero pesquisar sobre isso. Eu quero pesquisar primeiro sobre a prevalência, né, do esporte no Brasil. Ah, meu primeiro parágrafo eu vou falar sobre o futevôlei, o que, que é essa modalidade, qual que é a prevalência desse esporte no Brasil, né, quantas pessoas que praticam em média, enfim, quero falar um pouco sobre o esporte. Então, eu preciso entrar numa base de dados, por exemplo, num Medline, e buscar palavras-chave, né, prevalência, futevôlei, entendeu? Eu preciso saber quais palavras que a gente chama, né, de palavras-chave, de keywords, né, que são as palavras-chave, e eu vou buscar. Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa lá de artigos sobre, deixa eu ver outro tema aí que tem aqui, é, sobre avaliação da funcionalidade de pacientes, né, sobre que fazem cirurgia plástica. Ah, Kenny, o primeiro parágrafo eu quero falar sobre, né, como que no Brasil está, né, crescendo, e no mundo, na verdade, não só no Brasil, no mundo, é grande o número de cirurgias plásticas, que são intervenções assim, assim, assado. Então, beleza. Você vai ter que entrar numa base de dados, buscar lá prevalência, cirurgia plástica, mundo ou Brasil, se você quiser, né, dados nacionais ou mundiais. Então, enfim, mesmo que você não vá fazer uma revisão sistemática, você tem que saber entrar numa base de dados e buscar o que você quer. Para isso, eu postei na semana passada a aula, né? Uma videoaula sobre busca em bases de dados. Quem vai fazer revisão sistemática, a gente vai ter que fazer isso aí, ó. Quênia, pelo amor do Senhor Jesus, misericórdia, tem sangue do Cordeiro. Como que a gente vai fazer uma busca desse tamanho? Calma, né, gente? Quando a gente estiver lá na metodologia, eu vou ajudar vocês a desenvolverem a estratégia de busca. Quais que são as palavras que você vai usar? Isso aqui para quem vai fazer revisão sistemática, né? Quais são as palavras que você vai usar para entrar, por exemplo, no Lilacs, para encontrar todos os artigos que estejam relacionados ao seu tema? Ou, né, em Base, Medline, quais são os termos, todas as palavras que você vai usar quando você entrar lá no Medline e para encontrar todos os artigos relacionados ao seu tema. Mas essa estratégia de busca complexa, ela é só para quem vai fazer uma revisão sistemática. E isso eu vou sentar com cada dupla e vou ajudar a desenvolver, né? Quem vai fazer então, né, buscas principalmente na revisão sistemática, a gente vai fazer esse processo, né, de encontrar os artigos por títulos, eu leio os títulos. Ah, esses aqui eu acho que encaixam. Vou ler o resumo. Ah, esse aqui continuo achando que encaixa. Vou ler o texto completo, né? Então, a gente vai passando os artigos todos por um funil mesmo, né, uma peneira, até ficar só aqueles que eu quero. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, você pode precisar, né? Geralmente não vai acontecer com nenhum de vocês. Isso aqui era um fluxograma de um artigo meu, que eu, né, fiz e tal. Eu li, gente, 3.522, que foi o N total. Mas eu li 3.522 artigos? Não, eu li 3.522 títulos. Mas nenhum de vocês vai precisar ler isso tudo, podem ficar tranquilos, né? Essa aqui era uma revisão sistemática sobre treino respiratório. Treino respiratório é um treino muito amplo, né? Com palavras muito genéricas às vezes e que as buscas às vezes retornam muito resultado. Não é o caso de vocês. Então, enfim,
Mas olha para você ver, no final eu só incluí 5 artigos. Então eu excluí vários lendo, né, os títulos e os resumos, depois excluí mais vários. Ó, para você ver, 3.522. Mas só, né, artigos que eram repetidos e artigos que eu excluí pelo título e resumo já foi 3.100 e tanto. Ler o texto completo mesmo, eu li de 27. Excluí 22 e ficou só 5. Todo mundo que faz revisão sistemática vai ter que fazer um fluxograma desse também. E aí, então, a gente vai lá depois, né, que encontrou esses artigos, a gente vai fazer a avaliação. Eu vou falar daqui a pouco de revisão sistemática, né, mas quem vai fazer revisão sistemática vai ter que fazer uma avaliação da qualidade metodológica dos estudos, né? Vai ter que eu quero fazer meta-análise. Vai dar para fazer meta-análise? Não sabemos. Então, por exemplo, semestre passado nós tivemos 5 revisões sistemáticas. Das 5 revisões sistemáticas, nós conseguimos rodar meta-análise em 4. Uma a gente não conseguiu. Por quê? Quando a gente propõe a revisão sistemática, a gente não sabe o que a gente vai encontrar na literatura de resultados. Quantos artigos vão vir? Se esses artigos são parecidos entre si para a gente conseguir rodar, né? Colocar todos juntos numa análise só. Então, para a gente fazer essas coisas, eu não tenho como prever, eu não tenho como adiantar que a gente vai conseguir rodar uma meta-análise para todos. É o objetivo. Então, a gente espera que a gente consiga rodar meta-análise para todo mundo. Mas, se não der, a gente vai fazer uma descrição sistemática. Se eu não tiver meta-análise, minha revisão deixa de ser sistemática? Não. Nem toda revisão sistemática tem meta-análise, né? E aqui algumas bases, mas isso eu já mostrei para vocês lá naquela aula. Na aula. Como é que fala? De busca de dados que eu coloquei o link na semana passada, né? Lembrando que quem vai fazer revisão sistemática, quais bases que nós vamos buscar? No Medline, né? Essa daqui tem a entrada do Medline pelo PubMed e tem a entrada do Medline pela Bireme. Geralmente eu uso pelo PubMed, né? Então, porque o PubMed ele abrange mais bases, tem o Old Medline, por exemplo, que é o Medline com estudos mais antigos. Então, geralmente eu gosto de entrar pelo PubMed e aí eu venho aqui em busca avançada. Mas você pode acessar o Medline também por outro portal que é o Bireme. Lilacs, que também, né, a gente acessa pelo portal da Bireme, por isso vocês podem ver que é muito parecidinho, né? Então aqui a gente vai fazer as buscas. Cielo, né? Aqui também. E Cochrane. Então, quem vai fazer revisão sistemática vai buscar. E a Pedro. A gente vai buscar nessas bases de dados. São bases de dados gratuitas que a gente tem acesso, né? Lembrando que a Pedro é uma base de dados específica da fisioterapia, né? Uma base excelente e glória a Deus, ela é nossa. Então, Pedro de Physiotherapy Evidence Database, né? O PED em maiúsculo. Então, ela é de fato uma base muito boa, que a gente acha ótimos estudos e que já avalia a qualidade metodológica da maioria deles. Então, a gente não vai precisar ficar aplicando escala Pedro na maioria dos estudos, vai ser na minoria, porque a Pedro já fez isso pra gente, glória a Deus, né? E aí, agora eu vou falar então sobre os tipos de estudo. Na verdade, eu vou dar uma ênfase nos desenhos de estudo que nós temos na sala, né? Que nós temos aqui do que vocês vão fazer. Não vou ficar falando de ensaio clínico aleatorizado, não vou ficar falando dessas coisas, né? Então vamos lá, gente. Eu não sei se vocês viram isso em metodologia, mas dentro dos desenhos de estudo, ou seja, dos tipos de estudo que eu posso desenvolver na pesquisa científica, nós temos 3 tipos. Os estudos que a gente chama de descritivos, os estudos que a gente chama de exploratórios e os estudos que a gente chama de experimentais. Isso, os estudos que a gente chama de inédito, ou seja, o estudo que a gente vai fazer uma coleta de dados inédita, né, com dados que ainda não estão publicados. Quem vai fazer revisão, daqui a pouco eu vou falar do desenho de revisão sistemática. Vamos focar aqui primeiro em quem vai fazer. Nós temos 8 trabalhos na sala. E nós temos 3 revisões sistemáticas, não é isso? Nós temos a revisão sistemática de treino em grupo versus individual no AVC, treino em grupo versus individual na PC e o de neurogeriatria que eu já esqueci.
que é robótica, não é? Treino de robótica em pacientes pós-AVC, eu acho que é isso. Tô lembrando direito não, mas enfim. Então, os outros 5 estudos que nós temos na sala são estudos de coleta de dados, que é o que a gente chama de estudos originais ou estudos inéditos. Então, desses estudos originais, desses estudos inéditos, nós temos 3 categorias que vocês poderiam fazer: o estudo descritivo, o estudo exploratório ou o estudo experimental. Experimental ninguém vai fazer. Por que ninguém vai fazer? Pelo motivo que a gente conversou no primeiro dia de aula. Pesquisa experimental é aquela pesquisa que você tem que coletar, recrutar os indivíduos, avaliar todo mundo, dar um período de intervenção e no final desse período de intervenção reavaliar todo mundo. Só que vamos supor que você vai colocar no seu estudo 50 pessoas. Você não consegue avaliar essas 50 pessoas numa única semana. Então você fica ali ao longo de 2 meses tentando recrutar essas 50 pessoas. Imagina a pessoa que foi recrutada no final do segundo mês. Ela ainda tem pela frente mais, sei lá, 1 mês de intervenção para você no final ainda avaliar aquele indivíduo. Então pensa bem, vocês ficariam 3, 4 meses no mínimo coletando dados, no mínimo, né? Pensando que ia fazer uma intervenção pequena de 1 mês só, com uma amostra pequena só de 50 pessoas. E enfim, né? Tô falando que 2 meses para coletar 50 pessoas, mas a minha amostra, por exemplo, no doutorado, que eu fiz um estudo experimental, que foi com indivíduos pós-AVC, com uma intervenção que era 2 meses de intervenção, eu fiquei 1 ano para recrutar 38 pessoas, que era o meu N. Então pensa, né? É completamente inviável para um TCC. Então aqui, o que seria viável de uma pesquisa experimental? Um estudo de caso único, por exemplo, né? Um experimental de caso único. Mas para a gente fazer um experimental de caso único, teria que ser uma condição muito rara. Né? Uma condição raríssima, uma doença, né? Que a gente não vê quase em lugar nenhum, para justificar um estudo que tem apenas 1, 2 indivíduos. Porque ele é um estudo, metodologicamente falando, é um estudo muito fraco. Né? Um estudo que não é robusto. Então, ele só é aceito hoje na literatura para condições que você realmente não consegue colocar mais gente, porque é uma condição tão rara que tem muito pouca gente no mundo que tem isso. Mas ninguém vai fazer estudo experimental, né? Que é onde a gente se encaixa um ensaio clínico aleatorizado e tal. Ninguém vai fazer isso. Então, nós temos na turma, quem vai fazer coleta de dados, 2 desenhos de estudos, os exploratórios e os descritivos. Descritivo, gente, é aquele. Então, aqui, moça, deixa eu ver falando. Aqui só falando, qual o tipo de pesquisa que você vai escolher? Descritivo, exploratório ou ensaio clínico? Depende da sua pergunta, que é o que nós vamos falar agora. Nós vamos definir agora qual que é o desenho de estudo de cada um de vocês, de cada um de quem vai fazer coleta de dados e depois a gente fala de revisão sistemática. Então depende do estudo, do objetivo do seu estudo. Dependendo do objetivo do seu estudo, a gente vai definir qual que é o desenho de estudo que você vai conduzir. Então, dependendo da sua pergunta, do seu objetivo, a gente define o desenho de pesquisa. Então, por exemplo, vou voltar aqui. Nós temos dois. O que é uma. Vamos voltar. O que é uma pesquisa descritiva? Uma pesquisa descritiva, gente, como o próprio nome diz, ela só quer descrever. Então, ela quer descrever a prevalência de alguma coisa, descrever a média de alguma coisa, descrever o desenvolvimento de alguma coisa. Ela só quer descrever dados. Então, dentro das pesquisas que a gente tem na sala de TCC esse ano, nós temos 2 pesquisas descritivas, que é os grupos, né, as duplas que estão fazendo a prevalência de lesões, tanto no futevôlei quanto no beach tênis. Essas pessoas, né, essas 2 duplas, elas querem a primeira coisa, porque a gente vai ver que daqui a pouco a pesquisa delas também tem outro objetivo. Mas essa primeira parte do estudo, que é só descrever a prevalência, né, das lesões em uma determinada modalidade esportiva, essa primeira parte do estudo é um estudo descritivo. Um estudo descritivo que a gente chama de epidemiológico. Né? Um estudo que só quer ver uma epidemiologia, uma prevalência, né?
de uma condição, de uma situação. Então, de novo, né? Quem está vendo aí efeitos prevalência de lesões no beach tênis e prevalência de lesões no futevôlei, essas duas pesquisas, a primeira parte delas é pesquisa descritiva. Pesquisa que quer descrever uma porcentagem, uma prevalência de lesão em uma determinada modalidade esportiva. Essa é a pesquisa descritiva. A pesquisa exploratória, ou também chamada de pesquisa observacional, é aquele tipo de pesquisa que quer entender relação entre variáveis. Então, será que uma variável está associada a outra? Será que uma coisa é capaz de predizer a outra? Então, observem que aqui eu não quero só descrever. Aqui eu quero explorar se coisas estão relacionadas a outras. Então, aqui, se a gente lembrar, quem vai fazer, né, a prevalência lá de lesão lá de lesão nas modalidades, né, esportivas aí, a primeira parte ele quer apenas descrever a porcentagem, a prevalência. Então, a primeira parte do estudo ela é descritiva. Mas se vocês observarem, depois está assim, né? E os fatores associados. O que é os fatores associados? A gente quer ver se idade está relacionada com lesão. Será que pessoas mais velhas machucam mais? Ou é o mais novo que se entrega mais e machuca mais? Será que tempo de esporte, né, quem tá há mais tempo machuca mais? Será que frequência de fazer atividade? Será que quem faz mais vezes por semana machuca mais? Ou não, quem faz mais vezes está mais preparado, quem faz menos vezes é que machuca mais? Será que quem tem um treino de fortalecimento, né, faz uma academia, um treino de fortalecimento concomitante a esse jogo machuca menos também? Entendeu? Então a gente vai ver se outras variáveis estão relacionadas a número de lesões. Então, tanto o pessoal que está fazendo a pesquisa de prevalência com o beach tênis, quanto o pessoal que está fazendo a pesquisa no futevôlei, a primeira parte, que é identificar só a prevalência, é uma pesquisa descritiva. E a segunda parte, que a gente vai ver fatores que podem estar relacionados a, né, a maior prevalência de lesões, vai ser uma pesquisa exploratória. Então, essas pesquisas aí de prevalência de lesão, a primeira parte é descritiva e a segunda é exploratória. Agora vamos para as outras. Me lembrem aqui, se tiver todo mundo aí. Nós temos as meninas, o trio, que vai fazer, né, investigar lá a confiabilidade, as propriedades de um instrumento de avaliação para pneumo, né, respiratório. Temos o grupo que vai desenvolver um questionário para avaliação da funcionalidade pós-cirurgia plástica. E quem que é o outro, gente? Vou olhar aqui no grupo de TCC, peraí. Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque eu mandei para vocês, né? A gente fez essa relação. Cadê? Validação da escala de nível de atividade física para aplicação por telefone. Então, nós temos 3 estudos que vão investigar instrumentos. O grupo de respiratório, que vai investigar as propriedades de um instrumento, né, de respiração, lá de pneumo. O grupo que vai desenvolver um instrumento para avaliar a funcionalidade e um grupo que vai validar um instrumento para aplicar por telefone. Então, observem que nós temos 3 estudos, né? Essas 2 que vão investigar a prevalência e esses 3 estudos cujo foco é investigar ou desenvolver instrumento, questionário, escala, seja o que for. Aqui, gente, de novo, eu quero ver relação entre variáveis. Mas como que eu vou ver relação entre variáveis? Vou colocar um travesseiro aqui para minha coluna tá. Como que eu vou ver relação entre variáveis? Por exemplo, quem vai investigar confiabilidade, validade, que é o caso, por exemplo, do instrumento de respiratório, que é o caso, por exemplo, do instrumento, né, de funcionalidade lá da cirurgia, quer ver a relação, por exemplo,
A gente vai avaliar, por exemplo, confiabilidade teste-reteste. A confiabilidade em 2 momentos distintos. Então, eu quero ver se existe relação da aplicação desse instrumento num momento com outro momento. Então, relação de 2 medidas. É o mesmo instrumento, mas em 2 momentos diferentes. Ou, por exemplo, quem vai validar a aplicação da escala por telefone? Vai aplicar a escala por telefone e a escala presencial. E ver se tem relação da pontuação encontrada por telefone e relação da pontuação encontrada de forma presencial. Ou seja, quando eu quero ver relação entre 2 coisas, mas investigando propriedades de instrumentos, é uma pesquisa exploratória, né, ou metodológica, ou observacional, que a gente chama de pesquisa metodológica. Estudos metodológicos são aqueles estudos que querem ver se o seu instrumento de coleta, que é o que você está estudando, seja lá o questionário de respiratório, seja o questionário de funcionalidade pós-cirurgia plástica, seja o questionário de nível de atividade física, se esse instrumento ele é adequado. Então, quando eu quero investigar a propriedade, né, a qualidade de um instrumento, é uma pesquisa exploratória, mas é o que a gente chama de exploratória do tipo metodológica. Então, observem, né, que esse aqui a gente já falou, quem tá lá, né, na pesquisa de prevalência, as 2 duplas que estão na pesquisa de prevalência, além da parte descritiva, né, que quer ver a prevalência, tá dentro da pesquisa que a gente chama também de correlacional. Então, a primeira parte vai ser uma descritiva epidemiológica. Por quê? Porque eu só quero descrever a epidemiologia e a prevalência de lesões. E a segunda parte da pesquisa vai ser uma exploratória correlacional. Por quê? Porque eu quero ver se existe correlação entre idade, sexo, tempo de prática esportiva, né, dentre outras variáveis, e número de lesões, tá certo? Então, primeiro ponto, quem é aí de prevalência? Prevalência vai fazer o seguinte: primeira parte do estudo, ela é um estudo descritivo epidemiológico. A segunda parte do estudo, que quer ver os fatores associados, é uma pesquisa exploratória correlacional. E quem vai fazer as dos instrumentos, né? O trio de respiratório, a dupla de atividade física e a dupla de funcionalidade na cirurgia plástica. Vocês vão fazer a pesquisa que a gente chama, né? Vai ser uma pesquisa observacional ou exploratória. Observacional e exploratório são sinônimos. Metodológico. Metodológico é aquela pesquisa que eu quero investigar sobre o instrumento, determinar se ele é válido, se ele é confiável. Quem vai fazer o de respiratório, a gente vai ver confiabilidade, porque esse instrumento já foi desenvolvido, ele é válido. Nós vamos avaliar confiabilidade, né? Erro padrão de medida, outras vamos traduzir, né? E vamos investigar essas propriedades. E vamos ver também se dá para aplicar por telefone. Já o grupo, isso envolve então validade e reprodutibilidade. Quem vai desenvolver a escala para avaliação da funcionalidade pós-cirurgia plástica precisa validar essa escala primeiro. Então, a gente vai validar, né, fazendo a validade de critério lá, através do VIF, né, que é um índice lá de verificação, enfim, a gente vai falar sobre isso, e as meninas também já estão com o TCC que fizeram isso para ir lendo e estudando, mas também vamos avaliar a confiabilidade dessa escala. Então, nós temos 2 tipos de estudos na sala. Os estudos de prevalência, que é a primeira parte descritivo epidemiológico e a segunda parte exploratório correlacional, e os 3 trabalhos que vão trabalhar especificamente com instrumentos, que são pesquisas exploratórias do tipo metodológica, né? E temos na turma 3 duplas que vão fazer revisão. Revisão, gente, é um estudo inédito? Não, revisão não é um estudo inédito. A revisão é inédito no que eu digo o seguinte, não é original. Os dados, vocês não vão coletar dados originais, dados que ninguém nunca coletou. Na verdade, vocês vão fazer o contrário, vocês vão pegar dados que já estão publicados na literatura e vão resumir, vão sumarizar, vão juntar tudo em um único artigo.
uma revisão, né? Então, geralmente a gente faz isso quando já existem outros estudos sobre o tema. Já existem outros estudos sobre o tema, e aí, mas ninguém fez uma revisão sobre isso, ninguém sumarizou tudo e foi lá e colocou num único artigo. Então, a gente pode fazer revisões, né? Que são narrativas ou críticas, que a gente chama, né? Ou sistemáticas. Eu nem vou falar da revisão crítica ou narrativa, na verdade eu nem vou falar, não, eu nem vou considerar fazer uma revisão desse tipo, porque nós já conversamos sobre isso, né? Uma revisão crítica ou uma revisão narrativa é uma revisão que é, obviamente, muito mais fácil de ser feita, porque ela não tem tantos critérios, ela não é sistemática. O que é uma pessoa sistemática? A gente é uma pessoa cheia de picuinha. A revisão sistemática ela é uma revisão mais complexa mesmo de ser feita. Mas, em compensação, ela é uma revisão, um tipo de estudo muito mais robusto. Ele é um tipo de estudo muito mais completo. Ah, Kenny, eu não quero que seja robusto, eu só quero ser aprovado, mas eu vou ser sua orientadora e eu quero um estudo robusto. Então, você não tem muita escolha, não. É... Por quê, gente? Porque a gente vai publicar isso depois. E revisões críticas ou narrativas, elas não são mais aceitas para publicação. Né? São estudos muito pobres, porque não tem critério mesmo, não tem um processo sistemático na condução dessas revisões. Então, de fato, hoje em dia as revistas não aceitam isso mais. Né? As revistas hoje em dia aceitam revisão sistemática. É o estudo de desenho, é o desenho de estudo mais robusto que a gente tem, né? O nosso atual Prêmio Primícias, nós somos ganhadores do Prêmio Primícias de Minas Gerais. Olha que honra, né? Ano passado nós fomos vice, ficamos em segundo lugar, e esse ano, né, que é sempre em relação ao ano anterior, igual eu já falei com vocês. Então, em 2025 nós ficamos em segundo lugar pelos trabalhos de 2024. Não, mentira. Em 2024, nós ficamos em segundo lugar pelos trabalhos referentes de 2023 e em 2025 nós ficamos em primeiro lugar, né, em todos os TCCs de Minas Gerais. Então concorremos com o FMG, concorremos com o PUC, concorremos com Ciências Médicas, concorremos com grandes universidades no Minas Gerais e ficamos em primeiro lugar. E a atual ganhadora então do Prêmio Primícias é uma revisão sistemática com meta-análise sobre efeitos do treino respiratório em pacientes, se não me engano, com esclerose lateral amiotrófica ou Parkinson. Não lembro qual dos dois, qual população que era. Então, para vocês verem que revisões sistemáticas, quando bem conduzidas, quando bem feitas, são estudos muito robustos. E é isso que a gente quer, porque a gente quer depois publicar isso daí. Porque eu sei que depois vocês no futuro às vezes vão querer fazer concurso, vão querer fazer especialização, vão querer fazer coisas que essas publicações vão contar para vocês no currículo. Então a gente vai fazer revisão sistemática, tá certo? Não tem muita opção de escolha. Você pode escolher o tema, você não pode escolher o método, o tipo. Então, a revisão sistemática, como eu disse, ela é um caminho eficiente para você acessar o corpo de pesquisa. Por quê? Porque você vai fazer uma busca completa. Você vai procurar todos os estudos relacionados. Você vai procurar e, né, o objetivo é encontrar todos os estudos publicados sobre esse determinado assunto. Então, na revisão crítica narrativa, você não escreve lá, você não reporta completamente todo o processo metodológico que fez você chegar naqueles estudos. Se você não descreve isso, não necessariamente então você fez. E como na revisão narrativa você não precisa descrever tudo, você também pode não ter feito tudo. Se você não fez tudo, talvez você também não encontrou todos os estudos sobre aquele assunto. Então, como que você pretende resumir o corpo da literatura de um determinado assunto se você nem está me garantindo que você encontrou todos os estudos sobre isso? Então, a revisão narrativa, crítica, né, ela é realmente muito falha. E é por isso que nós vamos fazer a revisão sistemática. Então, além da gente encontrar os estudos, a gente vai explorar a diferença entre eles. Por quê? Porque é explorando a diferença entre eles que eu vou conseguir bater o martelo e ver o que funciona mais. Então, por exemplo, a gente tem lá estudos sobre treino individual versus treino em grupo. A gente vai explorar essa diferença, ver o que funciona. Treino individual funciona mais do que treino em grupo? Ou treino em grupo funciona mais que o treino individual? Ou não? Os dois são equivalentes. Treinar em grupo ou treinar individual, né, é equivalente nessas populações para determinada medida de desfecho. Então, uma revisão sistemática ela é uma base confiável. Né? Quando eu acho uma revisão sistemática sobre um determinado assunto, eu posso confiar nos resultados. Uma revisão sistemática bem conduzida, eu posso acreditar nos resultados dela, eu posso pegar aqueles resultados e usar para a minha prática clínica, né?
Então, aqui, por exemplo, né, são 2 exemplos de revisão narrativa. Ah, Kênia, você odeia revisão narrativa? Você já fez? Claro que já fiz, né? É óbvio, às vezes a gente faz, publica em alguma revistazinha aí. Essas revistas são revistas boas? Não, não são, né? É uma revista brasileira aqui, não, não é a revista brasileira, né? Tô falando que essa aqui é uma revista brasileira, nem lembro o nome dessa revista aí que publicou essa revisão sobre grupos operativos. E essa de baixo é uma revista internacional, mas é uma revista péssima, não sei nem se tem fator de impacto, né? Eles pediram para escrever uma revisão sobre esse assunto aí, né? Reabilitação após TCE, traumatismo crânioencefálico aí. E, enfim, e ela tinha taxa de publicação. E eu falei, eu escrevo, eu não sei, mas eu não tenho dinheiro para pagar a taxa de publicação. E aí eles falaram, ah, não, beleza, a gente abre mão da taxa para você e você escreve. Mas eles queriam era o dinheiro mesmo. Eu é que falei que não tinha dinheiro, é uma revista predatória. Então essa segunda revista aí nem é tão boa assim também. Na revisão sistemática, então, você precisa descrever, deixar muito bem descrito, muito bem reportado tudo que você vai fazer. Os objetivos precisam ficar claramente definidos. Você precisa estabelecer claramente os critérios de cada estudo que você vai incluir ou não. Tudo que você conduziu na metodologia, quais bases que você fez a busca, qual época que você fez essa busca, com quais palavras-chave que você fez essa busca, quem foram, né, os 2 pesquisadores independentes que fizeram essa busca, como que foi feita essa busca, quais foram os critérios de inclusão e exclusão. Ah, a gente não teve, por exemplo, critério de ano de publicação, nem de idioma, a gente pegou todos os estudos e tal. Tudo, gente, tudo tem que estar descrito. Claro, eu sempre envio modelos de TCC para vocês, né? TCCs que já fizeram revisões sistemáticas, para vocês verem ali a metodologia, todas as informações que tem que estar disponível. TCCs de quem vai fazer coleta de dados, quem investigou confiabilidade, validade, quem estudou validade por telefone, né? Validação para. Então eu mando sempre modelos para vocês, né? Para vocês não ficarem perdidos, porque realmente a escrita da metodologia, quando a gente não sabe o passo a passo, ela é difícil. Mas quando você tem ali já um modelo, um norte, ela se torna a parte mais fácil de escrever, né? Depois vocês vão pegar os estudos que vocês incluíram e avaliar a qualidade deles, ou seja, aplicar a escala Pedro, né? Aquela escala Pedro que vai dar uma nota para o estudo. Quanto maior a nota, melhor. A nossa sorte é que a base Pedro, que é a desenvolvedora da escala Pedro, já avaliou a maioria dos estudos para gente. Então é um estudo ou outro que vocês vão encontrar que já não vai estar avaliado lá pela Pedro. E esse, então, para finalizar, né, é o passo a passo de uma revisão sistemática. Primeira coisa é definir a pergunta. Isso nós já fizemos aí, né? Vocês estão, na verdade, fazendo isso, né? Escrevendo aí pergunta, objetivo e título, que a gente já chegou nesse passo. Daqui a pouco vocês vão planejar os critérios de inclusão. Ah, Kenny, eu estou fazendo um estudo lá sobre treino de robótica em pacientes pós-AVC. Eu vou incluir só ensaios clínicos aleatorizados. Eu vou incluir só estudos que tenham feito robótica, por exemplo, nos membros inferiores, porque o nosso objetivo vai ser o efeito, né, da robótica, acho que é na marcha, se não me engano, né? Então vai ser só de membros inferiores, só em indivíduos pós-AVC. Se aquele estudo tiver incluído outra população neurológica, nós não vamos querer. Então a gente vai planejar, né? Quais bases que nós vamos buscar? Eu já falei com vocês. Medline, Cielo, Lilacs e Pedro. Kênia, quem vai buscar os estudos? Vocês, né? A dupla. Porque quando tem um corpo maior de integrantes conduzindo uma revisão sistemática, a gente define quem vai ser quem vai fazer a seleção. Como vocês já são uma dupla e a busca tem que ser feita por 2 de forma independente, então são os próprios alunos que fazem isso. Buscam os estudos, selecionam os estudos. Kênia, esses estudos aqui que nós escolhemos são esses que vão entrar na nossa revisão. Eu vou olhar, eu vou ser, né? Você é a juíza. Aqueles que vocês, né, os 2 da dupla concordam que entra, ele entra mesmo. Aqueles que a dupla discorda, sou eu que vou bater o martelo, né? Aí vocês avaliam o risco de viés, ou seja, aplica a escala Pedro. Eu faço a análise estatística, né? Então eu rodo a meta-análise e todas as análises estatísticas quem roda sou eu, né, gente? Junto com vocês, ensinando vocês, mas sou eu que vou rodar. E aí a gente escreve então os resultados, né? Então a revisão sistemática ela é isso aí mesmo. É pegar tudo na literatura sobre aquele tema
e ir filtrando, passar numa peneira, porque vocês vão ver que quando a gente busca na base de dados, gente, vai vir um monte de coisa. Mesmo você colocando as palavrinhas lá direitinho do que você está procurando, o algoritmo não é tão exato, né? Então, o que ele faz? Ele vai vir um monte de coisa. Vocês é que vão buscar esses artigos, né? Passando na peneira. Só aquilo que nos interessa é que vai ficar. Mas mais do que ficar, nós precisamos organizar esses resultados. O objetivo da revisão sistemática é deixar tudo mastigadinho mesmo para o leitor. O cara não vai precisar ler 10 estudos sobre treino de robótica na marcha de indivíduos pós-AVC. Ele vai ler a sua revisão sistemática. Porque a sua revisão sistemática já juntou aqueles 10 estudos e escreveu em um único estudo. Tá certo? Então, esses são, né, os tópicos que tem que ter uma revisão sistemática, mas isso, quando a gente estiver escrevendo, vocês vão ter os modelos. Então, esse é o passo a passo, né, da revisão sistemática. Montar a estratégia de busca, que eu vou ajudar vocês nisso. Vou mostrar para vocês, né, como fazem as buscas. Vocês vão fazer isso em casa. Selecionar os estudos por título, resumo e texto completo. Vão me mandar os estudos que vocês acham que entram. Eu vou ser o terceiro avaliador que vou bater o martelo, né? Ah, esse aqui, aqueles que são iguais entre os dois investigadores, né, entre os dois alunos, eles entram automaticamente. Aqueles que existem discordância, sou eu que vou definir, né? E aí depois, Kênia, entrou esses 5 estudos. Nós vamos buscar nas listas de referências desses 5 estudos se tem algum outro, né, que entra, algum outro que passou batido, para definir depois o número final de artigos e escrever a revisão. Ok? Bom, gente, e é isso. Né? Nós temos então na sala 5 estudos com coletas de dados e 3 revisões sistemáticas. Revisão sistemática, Kênia, precisa entrar com como é que fala? Protocolo não, com registro na plataforma Brasil? Não. Revisão sistemática não entra com registro na plataforma Brasil. Mas a gente entra com uma coisa que é o registro no Próspero. Toda vez que alguém vai fazer uma revisão sistemática, você tem que registrar. Para quê? Para mostrar para o mundo inteiro que já tem alguém fazendo uma revisão sistemática sobre isso. Então ninguém mais deve começar a fazer. Enfim, é um critério, né, para você não mudar as coisas no meio do caminho. É um critério de condução mesmo da revisão sistemática. Isso também quem faz sou eu, então pode ficar tranquilo. Quem vai submeter, quem vai fazer coleta de dados e vai submeter o projeto na plataforma Brasil, sou eu que vou fazer isso. Quem vai fazer revisão sistemática e tem que registrar no Próspero, sou eu que vou fazer isso. Mas para eu fazer as duas coisas, eu preciso dos projetos. O que são os projetos? As introduções com as metodologias, né? Quem vai fazer revisão sistemática, a gente pode deixar para registrar no Próspero lá para junho, julho, né? Não tem problema, porque você não precisa começar a coleta só com o registro do Próspero. Na revisão sistemática não tem isso, mas na coleta de dados tem. Você só pode começar a coletar, né, com o paciente quando já está autorizado pelo comitê de ética. E aí, em relação ao comitê de ética, nós vamos submeter só 2 projetos. Nós vamos juntar a prevalência, né, de lesões em esportes de areia, né? Então, vai ser um único projeto. Então, agora em abril eu vou, né, juntar aí com as duplas que são 4 pessoas, né, pra gente organizar esse projeto para submeter só um projeto no comitê de ética sobre prevalência de lesões em modalidades, né, de areia e esportes de areia. E vamos submeter só outro projeto que vai ser investigar as propriedades de medida, ou seja, validade e confiabilidade de 3 instrumentos utilizados na prática clínica, né? Então a gente vai desenvolver validar um por telefone e traduzir, investigar as propriedades e validar outro por telefone. Então, como eles são parecidos, nós vamos submeter só 2 projetos no comitê de ética. Um de estudos metodológicos, né, para avaliação de propriedades de medida, e o outro de investigação de prevalência em estudos de areia. Já a revisão sistemática, você tem que ter um registro por revisão, né? Mas como eu já disse, de novo, sou eu que vou fazer esse registro, sou eu que vou jogar isso lá no Próspero. E geralmente, gente, sai com 1 semana, 2 semanas, sai bem mais rápido. O Próspero tem sido muito rápido. Então sai bem mais rápido que o Comitê de Ética, né? Que é a plataforma Brasil. Certo, gente?
9h10. Alguma dúvida do Kênia, que eu falei hoje sobre os desenhos de estudo? Kênia, boa noite, é a Boa Agatha. noite. Uma dúvida, você falou que em abril você vai submeter os artigos da coleta de dados, né? Aham. Você tem uma data? Você falou que a gente precisa da introdução e da metodologia. Não, a gente não tem data ainda não. Vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão já começar a escrever a introdução, né? Agora, porque a gente já vai começar daqui 15 dias os encontros individuais com as duplas, né? Mas então a introdução, essa parte de introdução, eu fico muito tranquila porque vocês já vão ter um esqueleto aí, né? Até meio de abril, com certeza. A metodologia é que a gente vai. Eu vou pedir vocês, talvez, para escreverem partes, mas isso vai ser na época. Mas sou eu que vou juntar tudo em um único projeto, né? Então eu posso pedir uma parte para você, posso pedir uma parte para outra dupla, né? Porque como vão ser 3 projetos de vocês, são 3, né? Que a gente vai juntar em um só. Então eu vou fazer essa colcha de retalhos, entendeu? Vou pegar as partes com cada um e vou juntar em um único projeto para submeter. Ah, não, então tá. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Ô, Kênia, Oi? Amanda, Oi. eu queria olhar com você depois, junto com as meninas, que a gente já tinha pensado em algumas coisas em relação ao que você comentou, o título, a pergunta e tudo mais, Uhum. sabe? Pra saber se a gente tá no direcionamento Isso, certo ou pode me não. mandar também no Zap, que já tem duplas me mandando. Tá. Aqui, gente, enquanto vocês vão perguntando aí, eu vou só abrir aqui pra fazer uma. Ai, deixa eu parar a gravação. É, eu não saí, não, né? Não. Deixa eu